Olá, agora nós vamos falar um pouquinho de ciências. Por que os alimentos estragam? Vocês sabem? Na página 141 tem uma foto, de um pão embolorado. Quem nunca esqueceu um pão lá no fundo do armário, no fundo da gaveta, e quando foi ver ele estava todo embolorado? Sabe por que isso acontece? Em todo o ambiente, inclusive no ar, nas nossas mãos, dependendo de como a gente higieniza, existem seres decompositores, são micro-organismos, não dá para ver. É um tipo de sujeira que eu posso olhar e falar, minha mão está limpa, mas ela realmente não está. Esses micro-organismos, eles precisam de água e alimento para sobreviver. Então aí quando eles encontram qualquer comida nossa, eles vão lá se alimentar. Leva um tempo para isso acontecer. Quando eles alimentam, eles desprendem substâncias nesses alimentos, que é o que faz com que crie aquele bolor, tá? Mas antes desse bolor ser visível, eu já tenho micro-organismos ali, tá? Quando aquele bolor tá visível, não dá nem para pensar em chegar perto de comer. Mas antes disso acontecer, eu já tenho agentes trabalhando. Por exemplo, eu abri um saco de bisnaguinha, novinho. Só que eu tava brincando, tava lá assistindo televisão, tava mexendo nos meus cadernos e eu peguei em algumas bisnaguinhas sem lavar a mão. Só de eu largar elas lá, deixar o saco aberto e ter tocado nelas, eu levei alguns desses micro-organismos que estavam na minha mão para esse saco de bisnaguinha. E aí não adianta mais eu fechar, guardar direitinho, que ainda vai ter ser micro-organismos ali. E esses micro-organismos com o tempo vão estragar o alimento, tá? Isso leva um tempo, então nada estraga de um dia para o outro. Para isso acontecer, eles precisam de um ambiente favorável, água e alimento, tá? Para que alimentos durem mais, nós vamos estudar algumas técnicas de conservação, tá bom? Na página 142, está falando de algumas técnicas. Eu vou falar de algumas bem básicas para vocês. A primeira é a defumação, tá? Quem nunca comeu uma mortadela, bacon, presunto defumado, são alguns alimentos que eles passam por essa técnica de conservação, tá? Antigamente, essa técnica era feita com fumaça. Hoje em dia já tem algumas técnicas mais modernas para fazer, mas eles colocavam lá alimentos debaixo do fogo e eles perceberam que aquela fumacinha, elas faziam o alimento durar mais, faziam com que carnes, coisas que estragariam mais rápido, acabavam durando mais, acabava defumando o alimento, tá? E aí, no lugar de durar uma carne, por exemplo, o bacon, que duraria pouquíssimo tempo, pouquíssimos dias, ele defumado, ele dura muito mais, certo? Desidratação. Desidratação é você retirar toda a água do alimento. Por exemplo, o damasco, a uva passa, algumas frutas desidratadas. Quando você retira toda a água do alimento, ele tem menos água. Ele fica quase sem nada de água. E aí, esses micro-organismos não têm água nesse alimento para beber, então provavelmente eles não vão ter o que beber. Eles precisam de água e comida, tá? E aí, esse alimento dura muito mais. Vai estragar uma hora? Vai, mas uma fruta que estragaria em poucos dias, ela pode ficar até meses em saquinhos desidratados, tá? A desidratação, ela retira toda a água, certo? Imersão. Imersão são aquelas que estão mergulhadas em alguma coisa. Por exemplo, pêssego em calda. Quem nunca comeu pêssego em calda? Ele está conservado, tá? Ali dentro ele está imerso dentro de um líquido que vai fazer ele durar mais. A imersão pode ser salgada também, tá? Tem gente que conserva ovinho de codorna, batatinha, aquelas batatinhas de aniversário que a gente faz em conserva, tá? Tudo isso mergulhado pode fazer até carnes, pimentas. Eles fazem durar muito mais, porque ele está ali protegido dentro desse líquido, certo? E hoje em dia, claro, a gente tem a nossa geladeira e o nosso freezer para conservar alimentos. É uma técnica de conservação moderna, né? Porque antigamente não se tinha isso, aquelas são mais antigas, defumação, desidratação. A geladeira hoje em dia, todas as casas praticamente têm uma geladeira. E aí os alimentos que durariam fora dela pouco tempo, dentro da geladeira vai durar mais. Sabe aquela coisa que sua mãe fala? Põe dentro da geladeira para não estragar? É verdade, tá? Então não deixa de ser uma técnica de conservação. Vocês vão fazer algumas atividades, se precisarem assistam esse vídeo novamente, tá bom? E daqui para cá, da 145 e 146 é só revisão, tá bom?